A humanidade caminha sobre este planeta há pelo menos 300 mil anos. Nesse tempo, construímos pirâmides que desafiam as leis da engenharia moderna. Deixamos mensagens em pedra que nenhum linguista conseguiu decifrar e enterramos estruturas nas profundezas da Terra cuja existência sequer constava nos livros de história até algumas décadas atrás. Todos os anos, arqueólogos descobrem um novo enigma que reescreve o que pensávamos saber sobre o nosso próprio passado. O que você está prestes a ver não são meras histórias ou teorias sem fundamento. Estes são os mistérios mais profundos, antigos e inexplicáveis da humanidade. Todos documentados, todos verificados e todos comprovados por pesquisas arqueológicas, registros oficiais e descobertas reais. Cada nível que descemos nos aproxima das perguntas que nossa espécie ainda precisa responder. Bem-vindo ao iceberg dos mistérios da humanidade. Nível 1. A superfície. As linhas de Nazca. No deserto costeiro do sul do Peru, em uma planície árida que abrange mais de 450 quilômetros quadrados, alguém gravou centenas de figuras geométricas, animais e formas humanoides há mais de 1000 anos. Formas cujo verdadeiro significado ninguém decifrou completamente. As linhas de Nazca são um dos mistérios arqueológicos mais visíveis do planeta, mas, paradoxalmente, só podem ser totalmente apreciadas do ar. Essas figuras foram criadas pela cultura Nazca entre 100 a.C. e 600 d.C. Há mais de 800 linhas retas, 300 figuras geométricas e 70 desenhos zoomórficos e antropomórficos, incluindo o famoso beija-flor de 96 metros de comprimento, o macaco de 55 metros e a aranha de 46 metros. A técnica era surpreendentemente simples. Eles removiam as pedras escuras da superfície para revelar a areia mais clara por baixo. Sua preservação se deve às condições extremamente secas do deserto, onde chove apenas algumas horas a cada década. O mais fascinante é que, em 2022, uma equipe da Universidade de Yamagata, no Japão, anunciou a descoberta de 168 geóglifos não catalogados anteriormente, usando inteligência artificial e imagens de satélite. Isso elevou o total conhecido para mais de 900, e os pesquisadores estimam que centenas ainda precisam ser descobertos sob as camadas de areia. Cada nova descoberta levanta a mesma questão. Se as figuras são visíveis apenas do céu, para quem foram feitas? Os arqueólogos acreditam que as linhas serviam a funções rituais, cerimoniais e possivelmente astronômicas, ligadas ao culto da água em uma das regiões mais áridas do planeta. Para o povo do Peru e para os milhões de visitantes que sobrevoaram o deserto, as linhas de Nazca continuam a guardar uma mensagem que ainda não foi totalmente revelada. A cultura que as criou desapareceu há mais de 1000 anos. Enquanto isso, na planície de Salisbury, no sul da Inglaterra, um círculo de pedras permanece imponente, tendo resistido a 5000 anos de erosão, guerras, invasões e negligência. Stonehenge é um dos monumentos megalíticos mais famosos do mundo, mas os arqueólogos ainda debatem como, por que e por quem foi construído. A construção começou por volta de 3000 a.C., numa época em que os construtores não possuíam a roda, nem ferramentas de metal, nem animais de carga adequados para o transporte pesado. As maiores pedras, conhecidas como sarcens, pesam até 25 toneladas cada e foram trazidas de Marlborough Downs, a 30 quilômetros de distância. As menores, chamadas de Pedras Azuis, foram transportadas das colinas de Preseli, no país de Gales, a mais de 250 quilômetros de distância. Mover monólitos dessa magnitude sem tecnologia moderna é, por si só, um enigma logístico. O que é verdadeiramente impressionante é a precisão astronômica da estrutura.
A pedra do calcanhar está alinhada com o nascer do sol durante o solstício de verão. Outras pedras marcam as posições lunares e solares com uma margem de erro de apenas alguns graus. Isso significa que seus construtores não eram apenas engenheiros capazes de mover massas colossais, mas também astrônomos com conhecimento avançado dos ciclos solares e lunares. Em 2020, um estudo publicado na revista Science Advances confirmou que os Sarsen se originaram no sítio de Westwoods, mas até hoje ninguém conseguiu replicar o método exato de transporte. As teorias variam de trenós de madeira sobre rolos a sistemas de alavanca e corda. Para os arqueólogos, Stonehenge continua sendo um sítio cerimonial. Para muitas culturas modernas que ainda se reúnem lá durante os solstícios, o monumento continua a servir como uma ponte entre a humanidade e os ciclos do universo. 5.000 anos depois, ele ainda marca a passagem do tempo com a mesma precisão. No meio do Pacífico Sul, a mais de 3.500 quilômetros da costa mais próxima do Chile e a 2.000 quilômetros de qualquer ilha habitada, encontra-se um dos lugares mais isolados do planeta. A Ilha de Páscoa, conhecida por seus habitantes como Rapa Nui, abriga quase 1.000 estátuas monolíticas, cuja existência intrigou os primeiros exploradores europeus que as descobriram em 1722. Os moais são figuras humanoides esculpidas em tufo vulcânico, caracterizadas por cabeças desproporcionalmente grandes e corpos parcialmente enterrados. A maior delas, conhecida como o Gigante, tem 21 metros de altura e pesa cerca de 270 toneladas. A maioria foi esculpida nas encostas do vulcão Rano Haraku, onde permanecem quase 400 estátuas inacabadas, algumas ainda parcialmente ligadas à rocha matriz. A maneira como os habitantes originais transportavam monólitos de até 80 toneladas da pedreira até os altares cerimoniais conhecidos como Ahu, distribuídos por toda a ilha, permanece um tema de debate científico. Curiosamente, escavações realizadas na última década revelaram que muitos moais não são apenas cabeças. Eles possuem corpos inteiros enterrados até os ombros, apresentando esculturas detalhadas em seus torsos e costas, símbolos que ainda não foram totalmente decifrados. A arqueóloga Joanne van Tilburg, diretora do projeto de estátuas da Ilha de Páscoa, tem documentado essas descobertas desde 2011. Alguns moais exibem petróglifos que retratam canoas, peixes e figuras humanas em poses rituais. Antropólogos acreditam que os moais foram esculpidos entre 1100 e 1600 pela cultura Rapa Nui para representar seus ancestrais divinizados. Para os atuais habitantes da ilha, os moais possuem mana, um poder espiritual que conecta o presente aos seus ancestrais. O que permanece sem solução é como uma sociedade de apenas alguns milhares de pessoas, vivendo em uma ilha minúscula e desprovida de grandes árvores para a construção de andaimes, conseguiu produzir e transportar quase 1.000 estátuas colossais no intervalo de apenas 5 séculos. Em 360 a.C., o filósofo grego Platão escreveu 2 diálogos. Em Timeu e Crítias, ele descreveu um continente pré-histórico avançado que supostamente existia além das colunas de Hércules, isto é, além do Estreito de Gibraltar. Ele o nomeou de Atlântida e afirmou que o continente havia afundado no mar em um único dia e uma única noite, mais de 9.000 anos antes, como punição dos deuses. Por mais de 2 milênios, Atlântida foi considerada uma alegoria filosófica, um recurso narrativo utilizado por Platão para ilustrar lições morais sobre o orgulho e a decadência. No entanto, os detalhes fornecidos pelo filósofo são extraordinariamente específicos. Uma ilha com anéis concêntricos de água e terra, uma capital com palácios e templos dedicados a Poseidon e um sistema avançado de canais e portos. Platão sustentava que a informação provinha do legislador ateniense Solon,
que por sua vez a havia obtido de sacerdotes egípcios na cidade de Sais. Notavelmente, no último século, arqueólogos descobriram evidências de civilizações costeiras que sofreram destruição catastrófica em períodos que coincidem com a cronologia de Platão. A erupção vulcânica de Thera, atual Santorini, por volta de 1600 a.C., devastou a civilização minoica de Creta, uma sociedade avançada que contava com palácios, sistemas de encanamento e redes comerciais no Mediterrâneo. Alguns pesquisadores, como o arqueólogo grego Spiridon Marinatos, propuseram que uma memória distorcida dessa catástrofe poderia ter inspirado o relato de Platão. Outros pesquisadores sugeriram locais que variam desde a cultura tartécia, no sul da Espanha, até civilizações perdidas no Atlântico. Para os arqueólogos modernos, Atlântida permanece como uma construção filosófica. Para muitos exploradores e pesquisadores não acadêmicos, contudo, o continente perdido continua sendo uma hipótese fascinante. Mais de 2000 anos após Platão, sua descrição detalhada continua a inspirar expedições, livros e pesquisas, mas o debate permanece sem solução. No Planalto de Gizé, nos arredores do Cairo, ergue-se uma das estruturas mais antigas e estudadas da humanidade. A Grande Pirâmide, atribuída ao faraó Quéops, foi construída há aproximadamente 4.500 anos e é a única das 7 maravilhas do mundo antigo que ainda permanece de pé. Suas dimensões são extraordinárias. Ela possui uma altura original de 146,6 metros e uma base que mede 230 metros de cada lado, sendo composta por cerca de 2.300 blocos de calcário e granito. O peso médio de um bloco varia entre 2 e 30 toneladas, enquanto os maiores blocos, situados na Câmara do Rei, ultrapassam 80 toneladas. Por mais de 3.800 anos, até a construção da Catedral de Lincoln, na Inglaterra, em 1311, foi a estrutura mais alta já construída pelo ser humano. O que permanece sem uma explicação completa é a precisão de sua construção. A base é quase perfeitamente quadrada, com uma margem de erro inferior a 2 centímetros em lados que medem mais de 200 metros. Suas faces estão alinhadas aos pontos cardeais, com uma precisão de apenas 3 minutos de arco. Em 2017, uma colaboração internacional conhecida como Scan Pyramids, utilizando radiografia de muons para detectar partículas cósmicas, descobriu uma câmara enorme e anteriormente não documentada no coração da pirâmide, estendendo-se por cerca de 30 metros acima da Grande Galeria. Sua finalidade permanece desconhecida. Egiptólogos acreditam que a pirâmide foi construída como um túmulo monumental para o faraó Quéops, erguida por uma força de trabalho organizada composta por dezenas de milhares de trabalhadores qualificados e não escravos, como se acredita popularmente. No entanto, segundo muitas teorias alternativas, a precisão das medições e as dimensões astronômicas sugerem um nível de conhecimento técnico que a cronologia histórica oficial não consegue explicar totalmente. Em 1900, um grupo de mergulhadores gregos que coletavam esponjas descobriu acidentalmente um antigo naufrágio perto da pequena ilha de Anticítera, no mar Egeu. Entre os destroços, havia moedas, estátuas, ânforas e uma coleção de fragmentos de bronze corroídos, que, a princípio, pareciam insignificantes. Foi somente décadas mais tarde que pesquisadores perceberam ter encontrado o que muitos consideram o primeiro computador analógico da história. O mecanismo de Anticítera foi construído em algum momento entre 200 e 100 a.C. Ele consiste em pelo menos 30 engrenagens de bronze fabricadas com precisão.
dispostas em uma arquitetura mecânica que só voltaria a aparecer na história registrada com os relógios astronômicos europeus do século XIV, mais de um milênio depois. Suas dimensões originais eram de aproximadamente 34 centímetros de altura por 18 centímetros de largura. O que é verdadeiramente surpreendente, porém, é o que o mecanismo realmente conseguia fazer. Estudos conduzidos pelo matemático Tony Frith e pela equipe do projeto de pesquisa do mecanismo de Anticythera, utilizando tomografia computadorizada de alta resolução, revelaram que o dispositivo previa com precisão as posições do Sol, da Lua e dos planetas conhecidos. Ele calculava as fases da Lua, previa eclipses solares e lunares com anos de antecedência e até mesmo acompanhava os ciclos olímpicos dos Jogos Pan-Helênicos. A complexidade de seu projeto sugere que não se tratava de um protótipo isolado, mas do produto de uma tradição tecnológica que provavelmente perdurou por séculos. O que intriga é que nenhum outro mecanismo semelhante daquela época foi encontrado. A tecnologia que produziu o mecanismo de Anticythera desapareceu sem deixar vestígios, e a civilização europeia teria de esperar mais de um milênio para recuperar esse nível de sofisticação mecânica. Para os historiadores da ciência, o mecanismo demonstra que o mundo helenístico possuía capacidades técnicas que subestimamos durante séculos. Para muitos pesquisadores, sua existência permanece uma anomalia cujo contexto cultural e técnico não foi totalmente reconstruído. Em 1992, um agricultor chamado Wu Anai, da vila de Xianbeikun, na província chinesa de Zhejiang, decidiu drenar um lago que estava cheio de água há muito tempo. O que ele descobriu sob a superfície da água mudou a arqueologia chinesa para sempre e deu origem a um dos enigmas mais debatidos da antiga engenharia mundial. Escondida sob o lago, havia uma câmara artificialmente escavada na rocha matriz de arenito. Wu Anai e outros moradores da vila procederam à drenagem de lagos vizinhos, descobrindo ao todo 24 grutas enormes escavadas manualmente. As cavernas atingem profundidades de até 30 metros, com áreas de piso individuais superiores a 1.000 metros quadrados e volumes calculados de até 30.000 metros cúbicos cada. O volume total de rocha escavada é estimado em cerca de 1 milhão de metros cúbicos. O aspecto extraordinário é que não existem registros históricos chineses indicando quem as construiu, quando ou por quê. A datação geológica do local sugere que as cavernas foram escavadas há pelo menos 2.000 anos, possivelmente antes. No entanto, um projeto dessa magnitude, que teria exigido centenas de trabalhadores ao longo de vários anos, deveria ter deixado vestígios nos textos históricos chineses, conhecidos por seus registros administrativos detalhados. Não há uma única menção sequer. É como se a operação tivesse sido realizada em total sigilo e, posteriormente, apagada deliberadamente da memória oficial. O que mais chama a atenção são os detalhes técnicos. As paredes apresentam linhas paralelas perfeitamente regulares, criadas com ferramentas que deixaram marcas quase idênticas em todas as câmaras. Os pilares de sustentação são simétricos. As dimensões de cada caverna seguem proporções matemáticas precisas. Para os arqueólogos, as cavernas de Longzhou permanecem um enigma. Sua função original, seja militar, religiosa ou de armazenamento, ainda não foi determinada. Mais de 3 décadas após sua descoberta, nenhuma equipe de pesquisa conseguiu determinar com certeza quem as construiu ou com que finalidade. No século III a.C., na cidade portuária egípcia fundada por Alexandre o Grande, surgiu o que muitos historiadores consideram o maior centro de conhecimento da antiguidade. A Biblioteca de Alexandria, parte do Museion,
abrigava entre 40.000 e 700.000 rolos de pergaminho, papiro e outros materiais, contendo obras de toda a bacia do Mediterrâneo, da Pérsia, da Índia e, possivelmente, de regiões ainda mais distantes. A biblioteca foi fundada sob os auspícios de Ptolomeu I Sóter e ampliada por seus sucessores. Ela funcionava como uma instituição estatal. Todos os navios que chegavam ao porto de Alexandria eram obrigados a entregar seus livros para cópia. Os originais ficavam com a biblioteca, enquanto as cópias eram devolvidas. Figuras como Euclides, Eratóstenes, que calculou a circunferência da Terra com margem de erro mínima, Aristarco de Samos, que propôs o modelo heliocêntrico muito antes de Copérnico, e Galeno, o pai da medicina antiga, trabalharam e ensinaram no local. O que causa inquietação não é apenas a perda da biblioteca, mas o processo prolongado e mal documentado pelo qual ela desapareceu. A biblioteca sofreu vários episódios destrutivos ao longo dos séculos. O incidente durante a Guerra Civil Romana em 48 a.C., conflitos religiosos nos séculos seguintes ao nascimento de Cristo e as invasões árabes do século VII. Nenhum desses eventos destruiu completamente a instituição, mas, juntos, eles esgotaram progressivamente seus acervos. Nunca saberemos exatamente quanto conhecimento foi perdido. O mais fascinante é que alguns textos perdidos continuam a surgir séculos mais tarde. Para os historiadores, a Biblioteca de Alexandria representa o conhecimento que perdemos. Para muitos pesquisadores, é possível que parte de seu conteúdo ainda sobreviva, escondida em cavernas, mosteiros ou arquivos não catalogados. Em 1994, o arqueólogo alemão Klaus Schmidt visitou uma colina no sudeste da Turquia, perto da cidade de Şanlıurfa, conhecida pelos habitantes locais como Göbekli Tepe, a Colina do Umbigo. O que ele encontrou sob seus pés obrigaria os historiadores a reescrever a cronologia da civilização humana. Sob a colina, Schmidt e sua equipe descobriram pelo menos 20 estruturas megalíticas circulares de pedra, compostas por pilares em forma de T esculpidos com relevos de animais, leões, javalis, serpentes, escorpiões, aves e figuras humanoides. A datação por carbono 14 revelou que esses recintos foram construídos há pelo menos 11.600 anos, tornando-os cerca de 6.000 anos mais antigos que Stonehenge e 7.000 anos mais antigos que as pirâmides do Egito. O que intrigou os arqueólogos foi o fato de Göbekli Tepe ter sido construído por uma sociedade de caçadores-coletores, antes da invenção da agricultura, da cerâmica e da roda. Até a sua descoberta, acreditava-se que a construção de templos monumentais só era possível depois que as sociedades haviam desenvolvido a agricultura e estabelecido assentamentos permanentes. Göbekli Tepe demonstrou exatamente o oposto. O templo antecedeu a civilização agrícola, e não o contrário. O mais intrigante de tudo é que, por volta de 8.000 a.C., os habitantes locais enterraram deliberadamente todo o complexo sob toneladas de terra e escombros. Eles não o abandonaram nem o destruíram. Eles o sepultaram cuidadosamente, como se estivessem protegendo algo que não queriam mais que fosse visto. O motivo permanece desconhecido. Para os arqueólogos, Göbekli Tepe é, provavelmente, o primeiro templo monumental da humanidade. Para alguns pesquisadores, sua existência levanta questões sobre o nível de sofisticação cultural alcançado pelas sociedades do Paleolítico Superior. Níveis que a historiografia convencional ainda está aprendendo a aceitar. Em 1912, o livreiro polonês-americano Wilfrid Voynich adquiriu um manuscrito ilustrado de um colégio jesuíta italiano, escrito em um idioma que nenhum especialista conseguiu identificar. O livro,
atualmente guardado na Biblioteca Beinecke da Universidade de Yale, contém 240 páginas com ilustrações coloridas de plantas inexistentes, diagramas astronômicos impossíveis, estranhos esboços anatômicos e texto escrito no que parece ser um alfabeto totalmente desconhecido. A datação por carbono 14 realizada pela Universidade do Arizona em 2011 situou a criação do pergaminho entre 1404 e 1438. Isso significa que o manuscrito tem mais de 600 anos e que os caracteres foram inscritos logo após a confecção do pergaminho. As ilustrações retratam plantas com raízes e flores que não correspondem a nenhuma espécie botânica conhecida. Há imagens de mulheres banhando-se em estruturas conectadas por tubos, bem como constelações que não aparecem em nenhum tratado astronômico medieval. O que é verdadeiramente extraordinário é que o texto apresenta propriedades estatísticas compatíveis com um idioma real. Os caracteres seguem padrões de frequência semelhantes aos das línguas naturais. As palavras apresentam prefixos e sufixos previsíveis, e a sintaxe exibe estruturas coerentes. Isso descarta a possibilidade de se tratar apenas de um amontoado de palavras inventadas e sem sentido. Especialistas em criptografia de destaque da Segunda Guerra Mundial, incluindo William Friedman, considerado o pai da criptologia americana moderna, passaram anos tentando decifrá-lo. Nenhum obteve sucesso. Em 2019, o pesquisador britânico Gerard Cheshire afirmou tê-lo decifrado como uma forma de proto-românico falada por freiras dominicanas na Itália medieval. Sua proposta foi rejeitada pela maioria dos especialistas em criptologia e linguística, que a consideraram metodologicamente inconsistente. Mais de um século após sua redescoberta, o manuscrito Voynich continua sendo o texto não decifrado mais famoso da história. As páginas existem, as imagens são visíveis a qualquer pessoa, mas a mensagem permanece oculta. Em agosto de 1587, um grupo de aproximadamente 115 colonos ingleses, homens, mulheres e crianças, estabeleceu um povoado na ilha Roanoke, no atual estado da Carolina do Norte. Foi a segunda colônia inglesa em solo norte-americano. 3 anos depois, toda a colônia havia desaparecido sem deixar vestígios. A expedição foi liderada por John White, um cartógrafo que deixou a colônia e retornou à Inglaterra para buscar mais suprimentos. Uma guerra com a Espanha atrasou seu retorno até agosto de 1590. Quando finalmente desembarcou em Roanoke, ele encontrou o assentamento completamente vazio. Não havia corpos, nem sinais de luta, nem cartas explicativas. Apenas 2 pistas: a palavra Croatoan, entalhada em um poste, e as letras Cro, gravadas em uma árvore. Croatoan era o nome de uma ilha próxima e da tribo nativa que a habitava. O que mantém o mistério vivo há mais de 4 séculos é a total ausência de evidências conclusivas. White havia combinado anteriormente com os colonos que, caso precisassem deixar o local, entalhariam uma cruz como sinal de perigo. Não havia cruz alguma. Isso sugeria que a partida fora voluntária, possivelmente para Croatoan. Mas tempestades impediram White de verificar essa hipótese, e ele nunca mais retornou à América do Norte. A colônia simplesmente desapareceu dos registros históricos. Para os historiadores, a teoria mais provável é a assimilação. Embora nenhum descendente com documentação comprovável tenha sido identificado até hoje, a colônia inteira desapareceu. Até o momento, a questão sobre o que exatamente aconteceu com eles permanece sem resposta. Em julho de 1908, o arqueólogo italiano Luigi Pernier escavava o Palácio Minoico de Festo, na ilha de Creta, quando encontrou um objeto cuja natureza deixaria linguistas intrigados por mais de um século.
Tratava-se de um disco de argila cozida com aproximadamente 15 centímetros de diâmetro, com 1 centímetro de espessura, contendo 241 símbolos impressos em espiral em ambos os lados. O disco de Festo foi datado de aproximadamente 1700 a.C. O que o torna excepcional é o fato de que os símbolos não foram gravados à mão, mas impressos com selos individuais, representando um dos primeiros exemplos conhecidos de impressão com tipos móveis, mais de 3.000 anos antes da prensa de Gutenberg. Foram identificados 45 símbolos distintos, repetidos em várias combinações ao longo do disco. O aspecto intrigante é que nenhum linguista conseguiu decifrar seu significado. Os símbolos não correspondem a nenhum sistema de escrita conhecido do Mediterrâneo Antigo. Não se trata nem de linear A, nem de linear B. É um dos sistemas de escrita minoicos parcialmente compreendidos. Não se trata de hieróglifos egípcios, nem de escrita cuneiforme mesopotâmica, nem de escrita proto-sinaítica. É algo único, sem paralelo em qualquer outro achado arqueológico da região ou de qualquer outra parte do mundo. Ao longo do século XX, foram propostas dezenas de tentativas de decifração. Alguns sugeriram que se tratava de um hino religioso, outros de um calendário agrícola, e houve ainda quem apontasse para um texto matemático ou um jogo de tabuleiro. Nenhuma proposta foi aceita pela comunidade acadêmica. Em 2014, o linguista britânico Gareth Owens propôs que o disco contém um texto religioso dedicado a uma deusa minoica, baseando-se em padrões fonéticos e hipotéticos. Seu trabalho foi analisado, mas não aceito como prova definitiva. O disco de Festo permanece em exposição no Museu Arqueológico de Heraclião. Qualquer pessoa pode vê-lo, mas o que ele diz permanece, talvez para sempre, como uma mensagem indecifrada. Em 1961, o arqueólogo romeno Nicolae Vlasa escavava um sítio neolítico perto da aldeia de Tartaria, na atual Romênia, quando descobriu 3 pequenas placas de argila cozida, com símbolos inscritos. Inicialmente, pareciam um achado menor, mas datações posteriores alterariam o panorama da história da escrita em todo o mundo. As placas foram encontradas juntamente com 26 estatuetas de argila e 2 braceletes, no que parecia ser uma sepultura ritual. Os símbolos nelas inscritos apresentavam uma semelhança impressionante com a escrita cuneiforme suméria, embora exibissem características únicas. O aspecto intrigante é a datação. Testes de carbono 14 realizados em ossos associados ao extrato arqueológico sugeriram uma idade de aproximadamente 5.300 anos antes de Cristo. Isso ocorre em 1000 anos antes dos exemplos mais antigos, conhecidos de escrita cuneiforme, na Mesopotâmia. Se a datação estiver correta, as placas de Tartaria seriam os textos escritos mais antigos do mundo, anteriores a toda a civilização suméria. Isso contradiz o modelo histórico tradicional, segundo o qual a escrita surgiu na Mesopotâmia e se espalhou a partir de lá para o restante do mundo antigo. A datação tem sido questionada por alguns arqueólogos que argumentam ser possível a contaminação das amostras. Outros defendem a validade da datação e propõem que a cultura Vintia, à qual as placas estão associadas, pode ter desenvolvido um sistema de escrita paralelo e independente do mesopotâmico. O aspecto mais fascinante é a cultura que as produziu. A civilização Vintia, que floresceu nos Balcãs entre 5.600 e 4.500 anos antes de Cristo, construiu assentamentos com estruturas complexas, trabalhou com cobre e deixou milhares de objetos com símbolos semelhantes. Alguns pesquisadores catalogaram mais de 200 sinais distintos pertencentes ao chamado Sistema Vinja. Se ficar confirmado que esses sinais constituem um verdadeiro sistema de escrita, uma parte significativa da história da comunicação humana teria de ser reescrita.
As placas de tartaria continuam sendo objeto de debate. Seu tamanho reduzido mascara uma questão colossal. Quem inventou a escrita e quando isso realmente aconteceu? Durante décadas, a Amazônia foi considerada um território praticamente intocado por civilizações complexas antes da chegada dos europeus. Essa visão mudou radicalmente quando o desmatamento, nas últimas décadas, começou a revelar o que a floresta tropical escondia. Centenas de enormes geóglifos geométricos escavados no solo em padrões precisos. Os primeiros geoglifos amazônicos foram documentados sistematicamente a partir de 1977, nos estados brasileiros do Acre e de Rondônia. Até 2018, equipes internacionais lideradas pelo arqueólogo Jonas Gregório de Souza, em colaboração com a Universidade de Exeter, haviam identificado mais de 450 estruturas de geóglifos. As figuras formam quadrados, círculos, octógonos e retângulos perfeitos, com diâmetros que variam de 10 a mais de 300 metros. Muitas apresentam escavações que chegam a 4 metros de profundidade. O fato extraordinário é que os geoglifos foram construídos entre 27 e 700 anos atrás, em uma área que se acreditava ter sido habitada por pequenos grupos de caçadores-coletores nômades. A existência dessas estruturas sugere a presença de sociedades organizadas e sedentárias que possuíam conhecimentos geométricos avançados e capacidade para movimentar grandes quantidades de terra. Estimativas arqueológicas sugerem que a Amazônia pré-colombiana pode ter abrigado até 10 milhões de habitantes antes do contato com os europeus. Um número que, por muito tempo, foi considerado exagerado. O mais intrigante é a possibilidade de que a vasta maioria da Amazônia ainda esconda estruturas semelhantes. A densa copa da floresta impede a observação direta. As descobertas atuais só vieram à tona em áreas desmatadas ou por meio de levantamentos utilizando a tecnologia lidar aérea. Alguns arqueólogos estimam que o número total de estruturas possa chegar à casa dos milhares. Para a historiografia moderna, esses geóglifos amazônicos demonstram que civilizações complexas floresceram em regiões onde tal desenvolvimento era, até então, considerado impossível. Para a floresta tropical, esses geóglifos servem como cicatrizes visíveis, deixadas por povos cuja dimensão estamos apenas começando a compreender. A 10 metros abaixo da superfície do oceano, ao largo da costa sul da ilha japonesa de Yonaguni, encontra-se uma série de formações rochosas, cujas origens desencadearam um dos debates arqueológicos mais intensos das últimas 3 décadas. As chamadas estruturas de Yonaguni foram descobertas em 1986 pelo mergulhador Kihachiro Arataki, que encontrou formações semelhantes a pirâmides escalonadas esculpidas em pedra. O sítio principal, conhecido como Monumento de Yonaguni, mede aproximadamente 100 metros de comprimento, 50 metros de largura e 25 metros de altura. Ele apresenta plataformas escalonadas, ângulos retos, o que parecem ser escadarias, uma coluna isolada e formações que alguns pesquisadores compararam a rostos esculpidos. O geólogo japonês Masaki Kimura, professor da Universidade de Ryukyus, estuda o local há décadas. Ele sustenta que se trata de uma construção artificial criada por uma civilização que desapareceu há pelo menos 10 mil anos, antes da elevação do nível do mar ao final da última era glacial. Outros geólogos, como Robert Schoch, da Universidade de Boston, argumentam que as formações são resultado de processos naturais. O tipo de arenito da região tende a se fraturar em ângulos retos ao longo dos planos de estratificação, o que pode produzir estruturas com aparência artificial. Schoch visitou o local pessoalmente
e considera improvável uma origem puramente humana, embora reconheça que algumas marcas possam apresentar pequenas modificações culturais. O aspecto inquietante do debate é que Kimura pode estar certo. Uma civilização avançada habitou a região há mais de 10.000 anos, antes do fim da última era glacial. Isso reescreveria completamente a cronologia das civilizações humanas no Pacífico. Se Schoch estiver certo, as estruturas são simplesmente formações geológicas de regularidade extraordinária. Blocos, escadarias e plataformas alinhados de uma maneira que muitos visitantes acham difícil atribuir apenas à erosão. O mar guarda a resposta e, por enquanto, não a revela. Sob as ruas da cidade maltesa de Paola, em uma pequena ilha do Mediterrâneo, encontra-se uma das estruturas subterrâneas mais enigmáticas do mundo antigo. O hipogeu de Hal Saflieni foi descoberto acidentalmente em 1902, quando trabalhadores que cavavam uma cisterna se depararam com câmaras esculpidas em calcário. O complexo abrange 3 níveis que descem até 10 metros abaixo da superfície e consiste em câmaras, passagens e salões escavados inteiramente à mão há aproximadamente 5.000 anos. Estima-se que cerca de 2.000 metros cúbicos de pedra tenham sido removidos utilizando apenas ferramentas feitas de sílex, obsidiana e chifre de bovídeo. Em seu interior, foram encontrados restos mortais de aproximadamente 7.000 indivíduos, juntamente com cerâmica, estatuetas e vestígios de tinta de ocre vermelho. O que intriga é a acústica de uma das câmaras inferiores, conhecida como Sala do Oráculo. Essa câmara apresenta uma ressonância natural em uma frequência de aproximadamente 110 ou 111 Hz. Estudos realizados desde 2008 por equipes como a de Paolo de Bertolis, da Universidade de Trieste, sugeriram que, quando uma voz masculina profere palavras nessa frequência dentro da câmara, o som é extraordinariamente amplificado e vibra por toda a estrutura. Ainda mais surpreendente é o fato de que estudos neurológicos sobre frequências semelhantes em outros contextos mostraram que essa frequência específica provoca respostas cerebrais associadas a estados meditativos ou alterados de consciência. Isso levanta uma questão intrigante. Se os construtores do hipogeu, há 5.000 anos, projetaram deliberadamente aquela câmara para essa frequência, eles certamente possuíam conhecimentos de acústica que a história convencional não atribui àquela época. Se a descobriram por acaso, a coincidência é estatisticamente extraordinária. A Sala do Oráculo em Malta ainda ressoa exatamente como seus construtores a projetaram, embora ninguém saiba ao certo para que servia. Em 19 de junho de 2011, uma expedição sueca de caça ao tesouro, conhecida como Ocean X Team, liderada por Peter Lindberg e Denise Osberg, detectou uma formação incomum no leito do Mar Báltico. Ela estava situada a uma profundidade de aproximadamente 90 metros, cerca de 80 quilômetros ao sul da ilha de Föglö, em águas finlandesas. A imagem revelou uma estrutura circular com cerca de 60 metros de diâmetro, acompanhada pelo que pareciam ser rastros que se estendiam por centenas de metros atrás dela. A imagem de sonar causou comoção internacional. A estrutura apresentava um formato estranhamente regular, com uma inclinação suave que subia até uma altura de cerca de 4 metros e formações superficiais angulares que lembravam, a alguns observadores, a Millennium Falcon da saga Star Wars. A expedição retornou ao local em 2012 para realizar uma exploração mais detalhada, utilizando mergulhadores e equipamentos especializados. O que os mergulhadores relataram durante a descida foi inquietante.
Os equipamentos eletrônicos da OceanX Team falharam de forma inexplicável. Câmeras pararam de funcionar. Telefones via satélite perderam o sinal e alguns instrumentos de medição apresentaram leituras inconsistentes. Os dispositivos só voltaram a operar normalmente quando a equipe se afastou da estrutura. Em entrevistas posteriores, Lindbergh descreveu a experiência como uma das mais intrigantes de sua carreira. Geólogos consultados sobre o assunto, como Walker Brewer, da Universidade de Estocolmo, sugeriram que a formação é provavelmente um afloramento de basalto criado por processos glaciais no final da última era glacial. Embora a hipótese de origem natural seja a mais aceita pela comunidade científica, as amostras analisadas revelaram concentrações de ferro e limonita que surpreenderam os pesquisadores, e a regularidade da estrutura continua a gerar debates. De uma perspectiva geológica, a anomalia do Mar Báltico é provavelmente um fenômeno natural incomum. Para muitos observadores, seu formato, dimensões e os relatos de falhas eletrônicas continuam a alimentar questionamentos que as amostras coletadas não conseguiram esclarecer totalmente. Em 1838, o conde húngaro Gustav Batthyány doou à Academia Húngara de Ciências um manuscrito de 448 páginas, escrito em um sistema de escrita completamente desconhecido. O Códice Hohonc, batizado em homenagem à cidade de Hohonc, atualmente Recknitz, na Áustria, onde foi preservado, tem desafiado todas as tentativas de decifração há quase 200 anos. O livro contém aproximadamente 90.000 símbolos distribuídos por suas páginas, além de 87 ilustrações que retratam cenas religiosas, batalhas, edificações e figuras humanas vestindo trajes variados. Os símbolos não correspondem a nenhum alfabeto conhecido, embora alguns caracteres apresentem semelhança com aqueles encontrados em diversas tradições de escrita europeias, indianas e outras. O número total de símbolos distintos identificados gira em torno de 200. Esse número é elevado demais para um alfabeto fonético, mas compatível com um silabário ou um sistema logográfico. O ponto de maior debate é se o manuscrito é um texto autêntico em uma língua desconhecida ou uma falsificação elaborada, datada do século XVII ou de época anterior. A análise do papel situa sua fabricação na Itália do século XV, o que descarta teorias que sugerem uma antiguidade muito mais remota. No entanto, isso não resolve a questão de saber se o conteúdo é genuíno ou fabricado. Em 2010 e 2011, os pesquisadores húngaros Levente Zoltán Király e Gábor Tokay publicaram propostas de decifração parcial, sugerindo que o texto narra histórias bíblicas em uma língua que poderia ser uma forma primitiva de basco ou uma língua artificial. Tais propostas não obtiveram aceitação universal. A Academia Húngara de Ciências abriga o manuscrito original, e pesquisadores podem consultá-lo sob condições rigorosas. O que é certo é que alguém, em algum momento entre os séculos X e XVI, dedicou um esforço imenso para produzir um livro de 448 páginas, utilizando um sistema de escrita único. Se o texto tem algum significado, ele permanece um segredo. Se não tem significado algum, alguém se deu a um trabalho inexplicável para fazê-lo parecer que tinha. Em 1924, em uma fazenda próxima ao vilarejo francês de Glosel, no departamento de Allier, um jovem agricultor chamado Émile Fradin descobriu acidentalmente uma câmara subterrânea enquanto trabalhava no campo com seu avô. No interior, foram encontradas placas de argila com inscrições desconhecidas, ferramentas de osso, urnas, fragmentos de cerâmica e outros objetos. A descoberta, conhecida como as placas de Glosel,
desencadearia um dos escândalos arqueológicos mais duradouros do século X. Ao longo dos anos, mais de 3.000 objetos foram recuperados no local, incluindo cerca de 100 placas com inscrições. Os símbolos parecem ser uma estranha mistura de elementos. Alguns lembram o alfabeto fenício, outros remetem à escrita ibérica, enquanto alguns parecem únicos. O surgimento desses objetos em uma área rural da França desafiava todas as cronologias arqueológicas conhecidas, e o debate sobre sua autenticidade dividiu a comunidade acadêmica europeia por décadas. Céticos, liderados pelo arqueólogo francês René Dussault, acusaram a família Fradin de fabricar os objetos para lucrar com o turismo e as vendas. Em 1929, a família foi acusada de fraude pelas autoridades, embora as acusações tenham sido posteriormente retiradas por falta de provas. Entre os defensores do sítio arqueológico estavam pesquisadores como Hans Reinert e Salomon Reinach. Este último sustentou até sua morte que as descobertas eram autênticas. Uma reviravolta notável ocorreu nas décadas de 1970 e 1980. Análises modernas de termoluminescência, realizadas por Hugh McCarroll, do Museu Nacional da Escócia, e por outros laboratórios europeus, produziram resultados de datação inconsistentes. Alguns objetos pareciam genuinamente antigos, datando de um período entre 700 a.C. e a Idade Média. Outros pareciam ser falsificações modernas. A visão predominante hoje é que o local contém uma mistura de artefatos autênticos e falsificações posteriores, possivelmente acrescentadas para aumentar o valor da descoberta. No entanto, o debate nunca foi totalmente resolvido. As placas existem, os símbolos estão gravados e, se alguma delas transmite uma mensagem genuína, ela permanece uma mensagem sem destinatário conhecido. Entre os manuscritos mais enigmáticos produzidos pela humanidade, estão certos códices medievais que contêm conhecimentos muito além do que era possível para a sua época. Um exemplo fascinante é o Saltério de St. Albans, cujas partes estão dispersas por várias coleções, mas o grupo mais debatido é o dos chamados Códices Impossíveis, manuscritos que contêm informações avançadas em áreas que não existiam oficialmente na época de sua redação. Um exemplo amplamente estudado é o Codex Atlanticus de Leonardo da Vinci, compilado entre 1478 e 1519. A obra compreende 1.119 páginas com projetos de máquinas voadoras, sistemas hidráulicos avançados, equipamentos de mergulho e conceitos militares que levariam séculos para se tornar tecnicamente viáveis. Guardado na Biblioteca Ambrosiana, em Milão, o códice é totalmente autêntico e acessível a pesquisadores autorizados. O que intriga não é a sua existência, mas a questão de como Leonardo, sem dispor da tecnologia, dos materiais ou da formação científica formal necessários, antecipou conceitos que só se tornariam viáveis séculos mais tarde. Outro caso documentado é o Códice de Dresden, um dos poucos códices maias que sobreviveram à conquista espanhola. Ele contém cálculos astronômicos de tamanha precisão, que prevêem ciclos lunares e de Vênus com uma margem de erro mínima ao longo de períodos superiores a 300 anos. Sua datação situa-se entre os séculos 10 e 14 d.C. Para os astrônomos modernos, as previsões encontradas no Códice de Dresden rivalizam com cálculos realizados no século XX. O aspecto mais inquietante desses códices é que muitas civilizações antigas deixaram documentos cuja precisão científica só foi confirmada em retrospecto, depois que a ciência moderna desenvolveu os instrumentos necessários para verificá-los. Papiros médicos egípcios descreviam cirurgias cerebrais com taxas de sobrevivência documentadas. Textos chineses falavam sobre a circulação sanguínea séculos antes de William Harvey.
A humanidade conheceu coisas que não deveria conhecer, escreveu coisas que não deveria ser capaz de escrever e preservou conhecimento em locais que a história oficial apenas começa a investigar. O mais perturbador não é o que perdemos, mas o que eles deixaram registrado, à espera de alguém que lesse com o olhar certo. Já deixou o like no vídeo? Chegamos ao final desse inquietante iceberg de mistérios que a humanidade escondeu. Quero pedir que, após o final, comente qual camada te chamou mais atenção. Quem sabe, se houver um mistério mais votado, possamos trazê-lo de volta como tema específico em outro vídeo. Cada um desses mistérios é real e documentado. No entanto, a questão que mais prende o fôlego não é cada mistério em si, mas sim a constatação de que somos uma espécie que caminha por este planeta há 300 mil anos, erguendo monumentos impossíveis, escrevendo em línguas que se perderam no tempo, enterrando templos deliberadamente antes mesmo de a palavra história existir, tudo isso apenas para virmos a descobrir que ainda não sabemos realmente quem fomos. Te espero no próximo vídeo.